E Portugal, Andressa? Portugal é para criança? Porque a gente vê, tem cidades que não são para crianças, mas Portugal é para as crianças? Sim, Portugal é uma cidade para crianças. É uma cidade segura, como eu disse anteriormente. É uma cidade que possui muitos parques. Os parques possuem infraestrutura, são limpos, possuem banheiros públicos, possuem aqueles brinquedos infantis. Então, você consegue, por exemplo, no final de semana, passear com seu filho num parque tranquilamente, fazer um piquenique, ir à praia. Então, acaba sendo uma cidade que acolhe bastante as crianças. Uma cidade não, gente, desculpa, um país. E isso inserido em Lisboa. E, além disso, educação para criança é muito boa. Não é totalmente gratuita, como eu disse anteriormente, mas ela é uma educação boa e acaba sendo acessível. A saúde, sim, a saúde para aqueles que têm de 0 a 18 anos, ela é totalmente gratuita. Então, ele acaba sendo um país para criança. E como que meu filho vai estudar? Bom, o ensino de Portugal, ele compreende assim, a pré-escola, que ela é de 3 a 6 anos, o ensino básico, que é de 6 aos 15 anos, o secundário, que é de 16 aos 18, e o superior, que divide-se em politécnico, ou técnico, né? E graduação. O ano letivo em Portugal, ele começa em setembro e termina meados de junho e julho, vai depender muito da série, muito do período que essa criança estuda. Só que as matrículas, elas começam geralmente em março, abril, maio, depende muito da série. Então, eles vão abrindo escalonado, para cada série eles abrem um período de matrícula. Então, para aqueles que pretendem vir para Portugal, seria interessante chegar um pouco antes para poder fazer a matrícula do seu filho. O horário da escola depende muito da série. Tem séries que são de 9 às 3 da tarde, outras séries são de 9 às 5 da tarde. E para aqueles pais que precisam estender um pouquinho a mais desse horário, existem atividades de tempos livres, que aqui chama-se de ATL. O ATL ele é fornecido tanto por instituições públicas e algumas até mesmo por instituições privadas. Bom, dos 0 aos 3 anos, porque eu falei dos 3 aos 6 anos, né? Então, dos 0 aos 3 anos, que seriam as creches no Brasil, e aqui chamamos de infantário, não existem creches públicas. Então, geralmente, aquele que vem com uma criança, ou então aquele que tem um filho em Portugal, até os 3 anos, ele acaba tendo que custear essa creche privada. A partir dos 3 anos, a criança começa a ter direito a concorrer uma vaga na educação pública. Consegue? Todo mundo consegue? Não. Por quê? Dos 3 até os 6 anos não é um ensino obrigatório. Então, ainda não conseguiu receber toda a demanda. Então, às vezes, muitas crianças ficam de fora. Então, o que acontece? Dos 3 aos 6 anos, os pais matriculam instituições privadas, aqueles que não conseguem instituições públicas, e o governo cofinancia. Ele dá um subsídio para a pessoa matricular na instituição privada. E como que faz essa matrícula na instituição pública? Geralmente é por local de residência dos pais, né? Ou da residência da família, propriamente dito, ou emprego. Então, dependendo do seu local de residência, que se estabelece a vaga do filho na escola. A partir dos 6 anos, a educação é obrigatória. A partir daí, o governo lhe é obrigado a garantir uma vaga para o seu filho. Existem instituições privadas? Existem. Mas se você quiser colocar o seu filho numa instituição pública, você pode colocar tranquilamente. Andressa, meu filho vai ficar de 9 da manhã às 5 da tarde, e a alimentação como vai ser? A alimentação ela é fornecida pelo Estado, mas dependendo do escalão que você esteja, existe escalão A, escalão B, escalão C, dependendo dos rendimentos que você possui, declaração do imposto e tudo mais, essa alimentação pode ser um pouco subsidiada pelos pais. Os pais têm que pagar, não é nada exorbitante, mas eles acabam tendo que custear um pouquinho a alimentação das crianças, dos jovens afins. Bom, eu já passei dessa fase, não tenho mais filho pequeno, eu quero estudar em Portugal. Como que é? Eu já sou adulto, quero fazer uma graduação. Existe graduação pública em Portugal? Mesmo as instituições públicas,
existe uma contraprestação de quem utiliza. Então, não existe, totalmente pública, como nós vemos no Brasil, não existe. Existem instituições públicas que você acaba tendo que pagar um valor muito mais abaixo do que as instituições privadas. E uma dica muito importante: quem fez Enem no Brasil pode concorrer à vaga da graduação em Portugal. Então, você pega a sua nota do Enem, quando se abrir as candidaturas das faculdades, também, geralmente é de março a junho, às vezes até agosto, dependendo da faculdade, você faz a candidatura e coloca a sua nota do Enem e você pode concorrer a essas vagas com a nota do Enem para que você não seja preciso fazer prova. Há também uma diferença de, aqui chamamos propina, as mensalidades. Sei que no Brasil é uma palavra não muito aceitável, mas aqui chama-se propina, as mensalidades. Há uma diferença de quem é estudante estrangeiro, isso compreende aqueles que foram fora da União Europeia, e quem é estudante da União Nacional da União Europeia. Tem uma diferença de valor aí das mensalidades. E existe bolsa? Existe. Existem vários perfis de pessoas que se enquadram nas bolsas disponíveis para estudar em Portugal. Dentro dessas bolsas tem o CAPES, tem Santander, tem Bolsa da Comunidade da Língua Portuguesa. Às vezes, dependendo da instituição que você estuda no Brasil, você consegue fazer uma graduação sanduíche, dependendo do convênio. Então, existem vários tipos de bolsas que você pode pesquisar e tentar concorrer a essas bolsas. E o mestrado, Andressa? Mestrado, doutorado, como que é? Bom, não há diferença de valores nas mensalidades do mestrado, do doutorado. Você tende a pagar o mesmo que os cidadãos da União Europeia. Geralmente é uma análise curricular, uma análise documental, mas depende de universidade para universidade, de curso para curso. Então, seria muito interessante vocês darem uma pesquisadinha antes, para que até, às vezes, precisa elaborar um projeto para que possa concorrer às vagas tranquilamente. Bom, eu já tenho meu diploma, quero trabalhar, quero atuar, e eu preciso reconhecer esse meu diploma. O reconhecimento de grau, o reconhecimento de ensino superior, ele tem 3 modalidades. Existe a modalidade automática, que ele é um reconhecimento genérico. Diz assim, esse curso realmente existe em Portugal, seria mais ou menos isso. Existe o reconhecimento de nível, que ele é um comparativo, no qual vai fazer análise comparativa e diz, este curso, ele é similar a este curso, e existe o específico, que diz, de fato, essa pessoa, ela é formada, por exemplo, em Direito, e aqui ela possui um curso de graduação de Direito. Existe uma lista, né, no site da Direção Geral do Ensino Superior, DGES, no qual a pessoa consulta para ver qual tipo do curso que ela possui e qual reconhecimento que ela vai fazer. O automático, o de nível, de específico, e também o que será que o empregador, aquela vaga que ela pretende concorrer, se precisa fazer esse reconhecimento. Cada tipo de reconhecimento possui um custo. Alguns são diretos pelo site, como é o automático. Os outros, o de nível de específico, a pessoa geralmente tem que dar entrada em uma instituição privada, uma instituição pública, pedindo essa equivalência de grau, e cada universidade tem o seu devido custo.